Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores da TV Câmara, canal 18.2 e os nossos ouvintes da Rádio Legislativa FM 96,7. Bom dia, boa tarde, manhã, Guilherme Medeiros. Olá, Bravo, olá, Juliano, olá, você que nos acompanha, nos ouve. Infelizmente, o sonho do Hexa foi prorrogado, né, gente? Olá, Juliano. É isso aí, Bravo, Guilherme, para você que nos acompanha. Na sexta-feira, né? Ninguém imaginava que fosse ser tão traumático da forma como foi, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, às vezes um detalhe custa todo um jogo. Infelizmente, não deu para o Brasil. Infelizmente não deu para o Brasil, né? Infelizmente mesmo. Infelizmente não deu para a Holanda, né? E, infelizmente, não deu para a Inglaterra. Felizmente deu para Marrocos? Ou infelizmente deu para Marrocos? Eu acho que foi felizmente, hein, Bravo? O time de Marrocos, ele tá muito bem nessa Copa, né? O Marrocos, naquele sistema defensivo deles, jogando o arroz com feijão Perfeito, básico, né? ali, mas é aquele arroz com feijão de mãe, que tem um sabor especial, né? O time de Marrocos joga por uma bola e a gente vê que não pode deixar essa bola sobrar para Marrocos, porque eles não perdem a oportunidade. Isso, o Marrocos, né, surpreendeu porque o Portugal tinha passado chocolate na Suíça, né? 6-1. Deitou. Todo mundo achou, não, surgiu um novo, né, candidato ao título aí, Portugal. Vai pegar Marrocos, favorito, Portugal. E aí o autor do gol do Marrocos, ele subiu numa altura, no cruzamento, né? Estava vendo lá, ele subiu mais que o Cristiano Ronaldo naquele jogo da Juventus, para acertar a bola antes do goleiro, que saiu mal, né? Saiu batido. Conseguiu fazer o gol e ele fechou. No primeiro tempo, já era. E aí, difícil. Tem um goleiro excelente. Bono. E o Bono defendeu bem, diferente do jogo passado contra a Espanha, que ele tinha dado umas bobeadas, mas no pênalti foi lá e fechou o gol, mas durante o jogo ele defendeu muito bem. Foi incompetência de Portugal ou muita competência de Marrocos? Olha, eu acho que foi a estratégia de Marrocos que sobressaiu. Eu não sei se existiu um salto alto lá de Portugal, de achar que eles eram favoritos, já tinham ganhado de goleada, mas Marrocos joga de um jeito que não é bonito, mas é de um jeito que não é daquela seleção, por exemplo, a Suíça de outras Copas, que só fechava ali atrás, não tinha um contra-ataque, acabava 0-0. Não, o Marrocos, eles sabem defender e é uma garra mostrada dentro de campo que é diferente. Né? Eficiente, vamos dizer eficiente. O próprio Luiz Henrique, o técnico da Espanha, ele falou do camisa 8, Onari, que está se destacando lá no Marrocos. Na entrevista coletiva depois da partida, o Luiz Henrique falou, quem que é aquele rapaz lá, pelo amor de Deus, de onde que surgiu o camisa 8? Porque em 2021 ele estava na terceira divisão do Campeonato Francês. Olha só. Aí está jogando um time agora de primeira divisão do francês, que está em último lugar do campeonato. Mas está na semifinal de Copa do Mundo, meu cara. É difícil, né, Guilherme? Ver um time tão bem treinado e tão bem eficiente, né? Bravo, a gente percebe o quanto o time de Marrocos é tão bem treinado que a gente vê que eles entraram contra Portugal com a zaga reserva, né? A zaga titular, se eu não me engano, estava suspenso, o outro deu uma lesãozinha ali e não baixou o nível, né? Segurou o ataque de Portugal. Também, ao meu ver, foi mais competência do time de Marrocos do que incompetência, salto alto do time de Portugal. E como o Juliano falou, uma bola que eles jogaram ali, o atacante de 1,88 m subiu lá no terceiro, quarto andar, o goleiro saiu atrasado na bola, né? Batendo roupa. 1-0, fechou a casinha, não passava nada, o goleiro também fazendo boas defesas, né? Para mim, ele até o momento é o goleiro da Copa, ele junto com o goleiro da Croácia, mas Marrocos deixando mais um gigante para trás aí. Agora, a questão até desse lance, dessa subida do jogador que fez o gol, eu vi até um meme que eles colocaram, que tinha um foguete
no pé dele, porque ele subiu de trás, né? Tinha um foguete no pé dele, porque subiu com um foguete mesmo. E pode fazer uma curiosidade do esporte aqui? Por favor, você é o dono desse programa também, meu cara. Curiosidade histórica mesmo de Marrocos, gente. Marrocos fica ali no norte da África. Ele já foi colonizado por Portugal, pela Espanha, e ele conseguiu a independência, ele era colonizado pela França. Nossa Senhora. Os dois que ele tirou, e o outro Será ele que vai é o jogar próximo? quarta-feira. Agora, o Eto'o falou, né, que o Marrocos iria tirar um por um que ele está tirando. Só falta a França. Será? Só falta a França. E eu estava acompanhando, né, nesses dias também, as comemorações lá em Marrakech. Para lá de Marrakech. Para lá de Marrakech também. Gostou, né, Guilherme? Foi bom, não foi? Porque, se a gente for situar um pouquinho no mapa lá, né, o Marrocos ele fica no norte da África, mas ele fica a 15 quilômetros da Espanha, né, porque bem ali só tem um Estreito de Gibraltar ali que separa o Marrocos da Espanha. E o Hakimi mesmo, que fez o gol de classificação que eliminou a Espanha nos pênaltis, frieza, né? Ele nasceu na Espanha. Só que tem o Marrocos, os pais são marroquinos, ele preferiu desde sempre, né, atuar por Marrocos, né? Legal. E estava vendo algumas reportagens também a respeito porque é a primeira vez que um time da África chega em semifinal, exatamente. Só que, assim, o Marrocos, praticamente, ele meio que não representa de forma direta a África, porque é um país que fica do norte, ali do lado da Argélia. Os costumes, na maioria, eles são europeus ou não? Não, eles são a maioria árabes. A maioria dos Marrocos são muçulmanos. Então, está tendo um envolvimento. Até eu vi um vídeo que foi me deixou muito emocionado, da faixa de Gaza. Os palestinos, né? A gente sempre vê notícias tristes de conflito entre palestinos, os palestinos comemorando a classificação do Marrocos como se fossem eles mesmos. Tinha uma Arábia Saudita, o emir do Catar está torcendo para o Marrocos. Eles estão se sentindo representados, mais o povo árabe está se sentindo representado por Marrocos, por ser um país de maioria árabe, muçulmano, do que os próprios africanos. Os africanos estão também, né? Feliz de estar pela primeira vez na semifinal, só que é uma região diferente ali, onde prevalece mais a cultura árabe. E é a primeira Copa no continente... No Oriente Médio. Então, nada mais justo que essa cultura seja campeã mundial. Então, torceremos para Marrocos agora. Isso, vamos torcer para Marrocos. O Marrocos tirar a França, já imaginou? O Eto'o, né? O Eto'o ele é muito feio porque ele falou que ia dar Marrocos e Camarões. Né? Mas errou 50%. 50%. Não é tão feio assim, não. Errou feio fui eu, que falei que ia dar Brasil e França, mas tudo bem. Mas eu esperava, até semana passada eu achava que ia dar Brasil e França. Né? Tá certo. Mas um outro jogo também, doidinho também, Guilherme e Juliano, foi Argentina e Holanda. Que começou meio xoxo, né, Guilherme? O jogo Argentina e Holanda começou meio xoxo, não sei o que tal. A Argentina foi lá, faz 2-0, quando no final do jogo a Holanda decide jogar bola. O sangue laranja começou a ferver, né? Em pouco tempo ali, conseguiu empatar o jogo, né? O segundo gol 2-1, o segundo gol saiu praticamente no último lance da partida, levando para a prorrogação. Final, pênaltis, e ali a galera tá faltando treinar aqueles 1000 pênaltis lá que a Espanha treinou, viu, gente? E vamos só um detalhe desse jogo, que o atacante que fez os 2 gols da Holanda, ele tem 1,97, quase 2 metros de altura, fez um gol de cabeça normal, depois fez um gol assim, que eu nunca tinha visto uma jogada ensaiada daquela. Você já tinha visto? Ensaiada. Eu vi uma parecida, aconteceu até... Estava tentando relembrar, fui buscar no YouTube para ver um lance, mas não foi daquele jeito. Na Copa de 94, a Romênia fez um lance parecido. Diferente. Só que o jogador ele sai por trás da barreira, né? Para receber essa bola. Para receber a bola. Agora, o da Holanda, foi uma bola que todo mundo ia bater. Ele fez um lance de futsal, Juliano? De futsal. Pareceu exatamente um gol, pareceu um lance de futsal.
bate a bola ali na marca do pênalti, praticamente, pega toda a zaga ali desprotegida. E curioso, eles treinaram, e parece que, eu esqueci o nome desse centroavante agora, que esse altão, é um nome um pouco diferente. Então, eu não vou saber. Ele já fez um gol assim pelo Wolfsburg. Ai, que legal. E aí treinaram a jogada lá, tanto que antes um pouquinho dessa falta, que foi o último lance do jogo, praticamente, né? Tinha dado 10 minutos de acréscimo. Exatamente, foi a 9 e pouco. Isso, eles tiveram, a Holanda teve uma falta antes, só que bateu direto na barreira. Aí eu acho que eles não arriscaram fazer essa jogada ensaiada. Aí eu acho que depois que teve outra oportunidade... e bem arriscado. O último lance, arriscar um lance desse, meu cara. E parece que foi ordem do Van Gaal. Lá vem lá do banco, pode executar. Sangue frio, hein, Gui? Sangue frio. Laranja é uma cor quente, mas tiveram bastante cabeça ali naquele momento. Deu certo, mas no final acabou dando errado, né? Pênaltis muito mal convertidos, né? Não treinaram. Só que agora vamos para o outro lado da Argentina. A Argentina passou mais um sufoco. E, ao meu ver, o Scaloni escalou errado no finalzinho do jogo. Que ele fez igual o senhor Adenor no jogo, tirando seu meia de criação e colocando um volante. Ele colocou o Paredes no meio de campo, o time argentino recuou, pensando na genialidade de Messi, né? E Lautaro Martínez errando aquele tanto de gol, domínio. O Lautaro não foi uma boa Copa para ele aí, não está sendo. Pode ser o cara que fará o gol da classificação para a final da Copa do Mundo. Mas, por enquanto, o Lautaro não está mostrando que ele tem capacidade, que nós sabemos, né? Mas a Argentina recuou, faltando 10, 15 minutos, e tomou em 10, 15 minutos o gol de empate. O gol de empate, aí vai para a prorrogação, né? Permaneceu. A Holanda segurou, né? A Argentina tem bola na trave. O segundo teve a prorrogação. A Argentina mandou bola na trave. Teve outro lance do Acuna também, se eu não me engano. Também quase saiu o gol da Argentina. E aí, nos pênaltis, mais uma vez, né, em 2014, eu tinha comentado aqui, a Argentina tinha derrotado a Holanda nos pênaltis na Arena Corinthians. E novamente, né, mais uma... Avançou para uma semifinal. Outro time que avançou para a semifinal chama-se França. França jogou o futebol esperado por todos ou Inglaterra conseguiu segurar a toda poderosa França? O que vocês acham? Vai lá, Guilherme, primeiro. Olha, Bravo, eu acho que a Inglaterra conseguiu segurar um pouco, né? A gente não conseguiu ver... Eu acho que o foco deles foi no Mbappé. A gente não conseguiu ver o Mbappé jogando tanta bola, dando tanta arrancada, tantos dribles quanto ele é acostumado, né? Eu acho que eles conseguiram... Eles focaram mais ali naquele lado do Mbappé. Mas a França é a França. Foi um jogão de bola, né? Superou, cumpriu as expectativas que gerava, e mais uma vez um pênalti decidindo uma classificação. Os pênaltis, um pênalti em específico, né? Decidindo as classificações. Harry Kane mandou a bola lá em Plutão, estão procurando a bola até hoje. E a França mais precisa, mais coerente no jogo, conseguiu o resultado eficiente. Muito obrigado. Mas e ele não tem costume de errar pênaltis, né? Harry Kane não tem costume de... Mas quem estava no gol? Quem? Colega dele de clube, o Lohri. Né? E será que um conhece o outro, bateu aquela tremedeira? Conhece o Lohri, né? Começou a balançar, fazer aquela dança debaixo da trave, né? Que agora virou costume, né? Dos isso não dança grande, mas ele estava se movimentando e tal, parecia estar mais leve. Sim. Né? Agora, se olhava a expressão do Kane, aquela expressão de que vai errar. Você olha, você fala, vai errar. E é uma França que tem um time muito bom, né? Se seguraram o Mbappé, sobraram alguns caboquinhos. Giroud, Griezmann, Dembélé. Só que, na minha opinião, não jogaram tanto igual vinham jogando. Mas foi a primeira seleção assim, mais forte que a França tinha pego também na Copa do Mundo, né? Então, deu trabalho.
Deu trabalho. Nós já até havíamos falado depois que foi para as quartas de final. É a primeira seleção mais forte. E a Inglaterra, mais uma vez, decepcionando. A Inglaterra, né? Inglaterra sendo Inglaterra. Concorda comigo, Gui? É verdade, Bravo. Foi um grande jogo, né? Ali o resultado 2-1 para a França, mas a Inglaterra também teve chances de se classificar, né? Poderia também ter ganho o jogo ou levado para os pênaltis se aquela bola do Kane entrasse, levado para a prorrogação. Foi para a prorrogação, se eu não me engano, né? Não chegou aí. Chegou aí, não. Então, poderia ter levado para a prorrogação ou virado o jogo ou levado para os pênaltis e ter ganho. Mas é aquela coisa, a Inglaterra sempre tem um excelente time, individualmente falando. Esse ano, coletivamente, também estava muito bom, mas nadou, chegou no finalzinho ali, faltou braço e morreu afogado, quase chegar na praia. Dava a impressão até que ela ia conseguir em determinados momentos, porque teve determinado momento que a França sobressaiu um pouquinho, mas e foi um jogo gostoso de ver. Era lance de um lado, lance do outro, lance de um lado, lance de perigo do outro lado. Típico de Copa do Mundo mesmo. Foi um dos melhores jogos da Copa. Apesar que a gente teve também a atuação, né, muito contestada do Wilton Pereira Sampaio, alguns lances ali de falta para a Inglaterra, até a possibilidade de pênalti que não foi dado. Ele foi escrachado pela imprensa inglesa. Tipo, igual ele, o árbitro inglês foi escrachado pela imprensa brasileira. São típicos tipo de arbitragem diferente. A Inglaterra, isso é nítido, tem um modo de apitar. E no Brasil tem outro modo de apitar. Só que quem está hoje cotado para fazer a final da Copa do Mundo é o Wilton Pereira Sampaio. Tanto é que outros árbitros que estavam cotados para ir para a final já foram mandados embora para casa. Então tem grandes chances de Wilton Pereira Sampaio. Tem grandes chances. Porque eu vi ali do que ele era o mais cotado, mas que após esse jogo teria caído a nota dele lá pela FIFA, porque teve uma contestação assim... muito acima, né, da média, assim. Mas ele hoje, alguns árbitros de seleções que ainda já foram eliminadas, que poderiam estar, a própria Inglaterra, o próprio árbitro inglês que apitou, que é um dos melhores árbitros da Premier League, já foi embora para casa. Olha só. Então ficou o Wilton Pereira Sampaio. Vamos ver se vai. O último árbitro a apitar uma final brasileiro, né? A brasileira a final chama-se Arnaldo César Coelho, 82, né? 82, exatamente. Agora a gente vai acompanhar, daqui a pouquinho vamos falar dos próximos jogos, né? Sim. Mas a França, ela chega, logicamente, como favorita contra Marrocos, mas Marrocos não é mais surpresa. Né? Surpresa, na minha opinião, Lá no começo, quando a gente sorteou, né? Foram sorteadas as tabelas, a gente fez um programa aqui falando sobre o sorteio da Copa, e eu até comentei, falei, sempre tem uma seleção que se destaca em todas as Copas. Você achou que ia ser o Canadá, mas tudo bem. Eu falei do Canadá, falei da Sérvia, mas quem imaginava, né, Marrocos, que sempre tem uma ali. Sempre, né? E muito bem treinado, lembrando que é um treinador marroquino também, porque... Faz 3 meses que está no cargo. Então é bem legal você ver... uma seleção que só tem 2 caras conhecidos lá, que é o Ziyech e o Hakimi, e o resto ninguém conhecia. O próprio Luiz Henrique falou, quem que é esse cara? De onde ele surgiu? De onde surgiu um time tão bem encaixadinho? Bem encaixado. Seleção de Marrocos. Tem vários jogadores que estão se destacando. A festa lá em Marrocos está sendo uma coisa assim, parece que era virada do ano para eles, após cada jogo, né? E assim, se for pegar por estatística, são 22 edições de Copas, só em 2 semifinais que não chegaram sul-americanos e europeus. Semifinal, que foi a de 30, que os Estados Unidos, né, da América do Sul, né, em 1930, a primeira Copa, Estados Unidos foi para a semifinal, ficou em 3º lugar, e em 2002, a Coreia do Sul, que foi muito ajudada, né, pelo árbitro. Tem 2 jogos ali que não tem como, né? Foi muito ajudada a Coreia do Sul, mas chegou na semifinal. Só que, assim, existem outras surpresas, né, de seleções que chegam na semifinal. A gente pode citar a própria Croácia, que estava estreando na Copa em 98. E chegou, né, um país recém-fundado, chegou à Copa de 98 na semifinal. A Turquia, em 2002, estava estreando, se não me engano, na Copa. Sim.
ou era a segunda participação. Eu acho que era a primeira participação. Acho que era a primeira participação da Turquia e deu um trabalho, né, para o Brasil ganhar da Turquia na semifinal. Deu um trabalho, né? E aquele... mas tudo bem. E quem jogará com a Argentina, para nossa tristeza, a gente fica triste, gente. Nós somos brasileiros, né? Ficamos tristes com a perda da classificação para a semifinal do Brasil por um time muito bem, assim, com a ideia tática muito bem aplicada. E tem um Modric que jogou muita bola. Jogou justo contra o Brasil. O Modric jogou muita bola. É o cara que ia lá, saía como primeiro volante, depois ia para a ponta esquerda, ponta direita, meia de criação. Tanto é que o gol da Croácia sai num tapa que ele dá, que ele ganhou a dividida do Casemiro, que não é fácil. Pode falar uma coisa? Pode. 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica, um contra-ataque do Lukaku. O que falava? Aquele jogo o Casemiro estava suspenso. Quem jogou foi o Fernandinho. Foi a imprensa inteira criticando por que o Fernandinho não fez a falta no Lukaku. O Casemiro não fez a falta no Modric. Mesma coisa. Tinha que ter derrubado o Modric. Só que o Casemiro tentou. Tentou. Até no lance, eu estava do lado do meu irmão falou assim, eu quebra, desse jeito, quebra. Joga no chão, meu irmão. Tentou, mas não conseguiu. Aí, de repente... gol da Croácia. Petkovic, né, que entrou, não estava bem no jogo. Não. Né? Mas é um atacante, na minha opinião, falha do Alisson. Era uma bola, apesar do desvio. Desvio, e ela veio lenta. Ele parece que não esticou o braço direito. O que você acha, Gui? Foi falha do Alisson ou não? Bravo, eu acho que, ao meu ver, não foi falha, não, né? No princípio do chute, ele estava, na primeira trajetória da bola, ele estava na bola, né? Ele ia encaixar a bola, ele estava muito bem posicionado, só que ali tinha uma perna do Marquinhos na frente. E se a gente vê na repetição do lance, ele esticou bem assim o braço. O que eu vejo do Alisson? Ele não é aquele goleiro que faz defesas mirabolantes, elásticas. Ele é um goleiro que joga muito bem posicionado, por isso que as defesas dele são simples, vamos dizer assim. Mas, ao meu ver, não foi falha dele, não. Foi o desvio ali que quebrou, pegou ele no contrapé ali mesmo, mas são opiniões, né? Eu vi muita gente na internet aí descendo a lenha nele, mas fazer o quê? Agora xingar o outro não vai voltar. Se fosse o Cássio, defendia, né? Tem que escutar isso ainda. Mas defenderia. Eu escutei. Na verdade, eu não escutei. Eu li muito isso, né? Aí colocaram embaixo um tanto de frango que o Cássio levou lá e tá tudo certo. Acabou. Tá certo. Copa do Mundo detalhes, né, gente? Por exemplo, foi criticado bastante o Tite, foi bastante criticado de ter substituído o Militão. Depois chegou a informação de que o Militão pediu para sair. O Militão estava com cãibra, não estava aguentando correr. Eu critico a do Militão. Tomou ali do lado direito. Sabe de quem que eu critico? De quem? Fred também. Eu acho que a única crítica, porque o Militão, a gente via que o Militão estava, desde o primeiro tempo, ele deu uma pancada. Mas ele tomou essa pancada. Eu lembro que, tanto é que até o próprio Daniel Alves foi para o aquecimento, né? Então, o Fred estava lá na frente, cara. Perdeu a bola, porque o Pedro deu essa bola para ele, uma bola limpinha. Ele conseguiu errar a dividida com o zagueiro. Então, ele estava lá na frente, ele não tinha que estar lá na frente. E tem uma imagem do Neymar falando, e assim, parabéns, Neymar, que golaço, jogou bem, jogou ao seu estilo. A gente estaria falando sobre o Neymar, se não tivesse tomado o empate. E que golaço. Que jogou muito bem a partida, cadenciando, muita gente querendo agitar o jogo. Eu acho que, na minha opinião, ele jogou certinho, cadenciando no seu modo certo de ultrapassar os jogadores. Na hora que ultrapassou, que ele fez a tabela, fez um golaço. Só que o Fred estava lá, o Fred é volante, cara. Ele não tinha que ter saído. Os caras falando, o Neymar falando, faltando 5 minutos, para que vir todo mundo? Ontem foi, 5 né? minutos. Fizeram a leitura labial. O jogo falado ontem. Então... E até surpreendeu um pouquinho também, porque o Tite fala, né? Assim que faz o gol, bola parada agora. Bola parada. Quer dizer, a bola no nosso pé. Agora a bola é calmar, acabou. Só que... Falta 15 minutos. Só que dentro de campo vai daquela questão do momento, vai da questão da emoção.
Eu até estava fazendo uma releitura, né, olhando um pouquinho sem paixão. Estava gostosa a festa, Copa do Mundo é muito gostoso, você reúne os amigos, a seleção, né, estava vindo assim, vamos dizer, crescendo, mas se a gente for parar para pensar, Bravo, também, eu fiz essa leitura de que o Brasil não estava com pinta de campeão. Não, eu também fiz. Desde a Sérvia, que fez um ótimo segundo tempo. Contra a Suíça já não foi tão bem. Aí perdeu para Camarões. Contra a Coreia do Sul, a fraquíssima Coreia, talvez tivesse sido melhor ter pegado o Uruguai nas oitavas. Que já havia... Embora tivesse mais risco, né? É. Ia estar mais tarimbado ali. Exatamente. Mas eu acho que o que a gente pediu como variação tática, que ele fez nos últimos amistosos, essa variação tática, ele não fez, ele ficou com medo. Uhum. Ele ficou com medo, ele tira o Vinícius Júnior no meio do jogo, Vinícius Júnior jogando muito, e me coloca o Rodrigo. Então, não trocou não fez a variação tática, 6 meia-dúzia. Por que não tirou o Paquetá, que não estava muito bem também? Uhum. Para depois tirar o Paquetá lá na frente e colocar o 6 meia-dúzia também, que é volante segundo volante para o segundo volante. Por que não colocou o Fabinho em vez do Fred? Que o Fabinho é o primeiro volante também. Isso, o Fabinho. Barrar aquela entrada. Nem jogou naquele jogo contra o Camarões, né? Camarões, verdade. Então, e aí? Então, você tinha gente no banco para fazer uma variação tática, mudar. Porque você põe o Rodrigo ali no meio para tabelar junto com o Neymar, a criação aumenta do Brasil. Só que ele não fez isso. Quer um pouquinho de ousadia, mas... Por que não? Tá, só de pôr a mão nela aqui, fico lembrando, né? Por que não o Everton? O Everton Ribeiro? Sim. Não, o Everton goleiro. 5 minutos antes dos pênaltis. Concordo. Ederson. Comentar. O Ederson é mais pegador de pênalti que o Alisson. O Ederson, na hierarquia, vamos dizer assim, estava à frente do Everton. Só que o Ederson pega mais pênalti que ele. Ele tem o costume de pegar mais pênalti. Porque não saiu nem na foto. Ele estava estilo... Não sei, não vou nem falar os goleiros aqui que eu pensei na minha mente. Muralha. Mas o que você acha, Gui? O que você acha, Gui? Ali a gente podia ver que era um jogo de xadrez, né? E as jogadas do Tite foram bem 6 por meia dúzia mesmo, né? Tentou jogar na segurança, não deu certo. E eu concordo com o que o Juliano falou. Podia ter arriscado um pouquinho ali, na hora que viu que fosse para os pênaltis, colocar um outro goleiro. Eu colocaria o Everton, porque a gente já viu na primeira Olimpíada lá de 2016, primeira Olimpíada que o Brasil foi campeão. Ele pega muito bem pênalti, mas eu acho que faltou ali a ousadia, né? Só que eu acho que o pior de tudo que o Tite fez, pior do que não mudar taticamente o time, pior do que colocar um cara de 21 anos apenas na sua primeira Copa do Mundo para bater o primeiro pênalti, apesar de ser o Rodrigo, apesar de jogar no Real Madrid, não sei o que, ainda é um cara de 21 anos na sua primeira Copa do Mundo, não, e nem era titular ainda. Acho que pior disso foi, assim que o jogo acabou, ele ir para o vestiário e deixar todo mundo chorando ali no campo. Isso, para mim, é coisa de homem frouxo. Tite, você é frouxo. Ainda bem que depois dessa você vai sair do Brasil. Porque você decepcionou muita gente com essa atitude sua. Muita gente fala do Filipão. O Filipão ganhou tomou 7-1, não sei o quê. Mas quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, ele foi de 1 por 1 no campo, abraçar e prestar solidariedade, porque ele também era um no meio daqueles lá. Agora o Brasil eliminado, cheio daquela molecada chorando lá, aquele trauma de participar da primeira Copa, o Brasil vinha embalado, eles querendo mostrar serviço e ser eliminados e o cara vai me vir e vai pro vestiário, isso, sinceramente, isso para mim é um cara frouxo. Foi comparado o Brasil-Holanda em 98, lembra? O Zagallo? Antes da cobrança, antes das cobranças, e na hora da cobrança do Brasil e Croácia, o Tite estava lá, num canto, os próprios jogadores e o seu auxiliar técnico que estava lá motivando os caras. Então, concordo plenamente com o Guilherme, faltou atitude para o nosso treinador, não queria falar mal do Tite, mas ele nos deixou fazer isso, porque com as atitudes dele dentro de campo e fora de campo também. E a nossa tão falada variação tática que a gente pedia não houve. Não houve, infelizmente. Bravo. Agora, a gente pode pegar também uma coisa que o Tite não conseguiu acertar nessa Copa do Mundo. O Brasil não jogava no primeiro tempo.
todos os primeiros tempos foram ruins demais. Contra a Sérvia, lá no começo, a gente pega de Camarões, contra Camarões também, a equipe reserva. Primeiro tempo, apático, exceto o jogo da Coreia. Mas porque o jogo da Coreia eu acho que é um jogo diferente. É um jogo que ali já sai um gol no comecinho, já muda, é outra história. E é um time bem mais fácil. Mas contra a Croácia, o primeiro tempo, o começo, não sei se o time já entrou com uma certa soberba, porque o Brasil era favoritíssimo contra a Croácia. Até eu lembrei depois do comentário da internet, o Galvão Bueno falando, né, que o Brasil perdeu em 2018 para a Bélgica. Era a nova geração belga. O Brasil perdeu para a França, perdeu para a Alemanha, porque era jogo de ganhar e de perder, um dos dois. Contra a Croácia não era um jogo para perder. Não. Era um jogo para o Brasil ganhar da Croácia. E tem muito mais time que a Croácia. Tem muito mais time que a Croácia. Né? Só que muito mais camisa. Meu cara. E conseguiu, né, depois de muito custo, ter o jogo na mão, tomar um empate, faltando 4 minutos. Como que foi a sua reação, Bravo? Não, minha reação, eu como torcedor, minha reação foi assim, não, a gente vai fazer o segundo ainda. O Brasil teve um escanteio ainda, uma falta e um escanteio ainda. Com o Pedro, demorou para colocar o Pedro, né? E parabéns pela atitude, Pedro, pelo pênalti que você cobrou, meu filho. Você cobrou um excelente pênalti no Copa do Mundo. Parabéns. Então, demorou. São atitudes que o treinador da Croácia teve que o nosso treinador não teve, de colocar o time para cima e acertar o time quando estava no empate. Porque a Croácia sabe jogar com empate na mão. E você, Guilherme? Qual foi o trauma, né? A gente não estava esperando, né? Quando aquele jogo trucado, indo para prorrogação, quando vê o Neymar consegue fazer um golaço, né? Deixou o zagueiro ali, o goleiro na saudade, fez um golaço. Foi um sentimento de alívio, né? Ufa, vamos conseguir. Mas depois de um pouco tempo, aquele gol, veio a água fria, complicado. E depois vem os pênaltis ainda, a gente já começa errando os pênaltis também. Aí o Brasil foi para os pênaltis traumatizado. Desmotivado. Né? Se tivesse, vamos supor, né, o Brasil tivesse tomado um gol, tivesse virado, empatado, seria diferente. Então já chegou... A motivação estava diferente, né? Estava diferente. A Croácia estava naquele clima de agora vai, agora somos nós. Aí entra a questão do goleiro, né? Sim. Não só porque talvez o Everton ou o Ederson seja melhor que o Alisson para pegar o pênalti, mas é uma questão psicológica ali contra a Croácia, igual o Van Gaal fez em 2014, quando trocou o goleiro para bater os pênaltis. Já dá uma outra impressão no outro time. Peraí, eles trocaram porque o cara é bom, não sei o quê. Exatamente. Porque os jogadores brasileiros sabiam que esqueci o nome do goleiro da Croácia, Ivanovic, se eu não me engano, algo assim, mas ele tinha pegado os pênaltis do Japão, não tomou um pênalti do Japão. Exatamente. Então tinha aquele lado psicológico. Aquele lado psicológico. Mas fazer o quê, né? O lado psicológico agora é 2024, 24 anos depois, igual de 70 para 94, seremos campeões. Será? Nos Estados Unidos. 2026. Acho 2026. Será que é isso que vai acontecer 24 anos depois, igual de 70 para 94? Né? Eu acredito que a gente vai estar com essa geração de hoje mais bem preparada, mais bem experiente. E tomara com um técnico que sabe montar um time. Um técnico que ouse, né? O Scaloni está fazendo na Argentina, exatamente, dando escalação de um jogo para o outro e a seleção e dando certo. Vendo o que é melhor, né, para o time. Hoje parece que já foi colocado os países sul-americanos como candidatos da Copa de 2030. Isso. Né, porque vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Né? O Canadá e México, na verdade, vão ajudar os Estados Unidos a fazer a Copa. Depois, para 2030, por enquanto, havia a candidatura, né, da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Uruguai. Ou Paraguai e Chile, eu acho. Paraguai e Chile. E a concorrente é Portugal e Espanha. E aí? Né? Aí eles vão tentar jogar para o lado, vai fazer 100 anos a Copa do Mundo, isso em 1930 no Uruguai, para comemorar. Eu acho muito bem, muito bem. Iremos invadir o Uruguai. Dá para ir ver. Dá. Uruguai, dá para ir ver. E estaremos no Câmara Esportes aqui, galera. Estaremos aqui. E agora, bora lá, né? Bora lá falar da semifinal, né? Semifinal.
Croácia e Argentina. Não precisa trauma, viu? A Não. Croácia não vai jogar com seu uniforme toalhado de mesa. Não, né? Não. Parece que a Croácia vem de uniforme, segundo uniforme pela primeira vez, que é muito bonito, por sinal. Sim. Né? A camisa azul escura, short escuro, meião escuro, e a Argentina com o uniforme tradicional. Argentina e Croácia. Quem leva? Olha, é difícil, mas eu não queria, não sei, eu vou... Para não dar de novo França e Croácia na final. Já imaginou, Guilherme? De novo, França e Croácia, tem essa possibilidade? Eu aposto em 1-0 para a Argentina. Eu sou 2-0 Argentina. Eu também vou ser mais modesto, 1-0 Argentina, infelizmente. Infelizmente, porque a Argentina ela sabe jogar com o coração na ponta da chuteira. Para mim, eu vou ser sincero, eu sou fã do Messi, eu gosto dele, questão pessoal e tal. Eu ficaria feliz de ver o Messi realizar o sonho dele de levantar a taça. Tinha né? que ser corintiano. Mas argentino, né? Não, mas seria só pelo Messi. Mas eu sou Marrocos na final. Eu sou Marrocos. Desculpa. E a outra semifinal, Marrocos e França. Então, já que você é Marrocos na final... Eu vou acreditar. O Marrocos não tomou nenhum gol na Copa até agora. Tomou um gol contra só, né? Contra o Canadá. Eu vou arriscar 1-0 em Marrocos. Gui. Eu vou arriscar 1-0 na França, apesar de eu querer muito que Marrocos chegue na final. Quero muito mesmo, mas pensando mais com a cabeça do que com o coração, acho que vai ser 1-0 França, com dificuldade para passar do bloqueio marroquino. Gente, pensar com a razão. 2-0 França, infelizmente. Infelizmente não, porque a França não tem muito... Semana que vem a gente chega aqui com essa Copa. 3-1 para Marrocos. Beleza, hein? Pode deixar gravado. Para mim, França e Argentina na final. E vai ser uma final. E que final, né? E que final. Torcer para quem? Como diz, existe a rixa do Brasil? Eu torceria para França. Fácil. Fácil. A Argentina é a mesma coisa do Atlético Mineiro, mesma coisa do Palmeiras, você, mesma coisa do Flamengo para o Guilherme. Mas eu acho que a França, se ela ganhar essa Copa, gente, ela está vivendo o que o Brasil viveu anos atrás. E chegando ao seu tricampeonato, vai querer o tetra consecutivo, né? Mas passados existiam seleções boas, mas a seleção do Brasil é uma nova geração. E daqui a 4 anos estaremos, eu acho, muito bem. Minha opinião. Gente... Parece que eu guardo mágoa da França desde os 3-0 da final de 98 ainda. Muito mais mágoa da Argentina por ter feito aquela seleção de ouro. Seleção de ouro, não, seleção muito boa, ter tomado um de Canidia e Maradona em 90. Então, foi uma das primeiras Copas que eu lembro vagamente, estava mais ou menos na idade do meu filho hoje. Então, traumatizou Juliano Finambu. Mas tá bom. Galera, é isso aí. Guilherme falou já? Não. Da final, ele falou. Falei. Falou. Você quer o Marrocos, né? Não, com certeza, mas sendo ele quer, mas não vai ser. Vai ser a França, né? Infelizmente, mas... E se for Croácia e Marrocos? A gente já viu nessa... Não, aí seria a maior zebra da Copa. A gente já viu nessa Copa que o impossível está sendo possível, né? Não custa pensar, não custa sonhar. Não custa. Está sendo estratégia, né? Muita estratégia. Logicamente, a gente pega Marrocos, porque, inclusive, para saber, Marrocos não é uma surpresa. Não. Quer dizer, era surpresa. Ao passar isso. Sim. A partir do momento que ela pensa no destruir esse final. É surpresa na primeira fase ela ter se classificado, tirando da Bélgica. A Bélgica de 2-0. É a grande surpresa da Copa do Mundo. É a grande surpresa. Tirando o poderosíssimo Canadá. Com dificuldade. Né? Poderosíssimo Canadá. Aí depois dessa eu vou fechar esse programa. Vou fechar. Guilherme, obrigado por hoje, viu? Valeu, Juliano, bravo, você que nos acompanhou. Continuo de férias, mas ainda estou aqui para essa resenha e, se Deus quiser, na próxima voltamos com boas notícias, porque essas quartas de finais que passaram aí, o mal venceu, infelizmente, mas nós acreditamos que o bem ainda vai vencer. Um abraço. Beleza, um abraço, Guilherme, um abraço bravo para você que nos acompanhou.
Na semana que vem a gente volta, né? Vamos ver o que irá acontecer nessa Copa do Mundo. A gente agradece a presença de vocês dois aqui no Câmara Esportes e até a próxima. Sexta-feira, o Câmara Esportes estará com um programa diferente de entrevista por uma maratonista, não, uma nadadora de mar aberto, né, que eles falam? De águas abertas, né, que é a Rafaela, que levou uma equipe de Pouso Alegre para disputar. Isso que Minas não tem mar, hein, galera? Ainda trouxe medalha, parabenizar. E sexta-feira a gente bateu um papo com ela e sexta-feira irá o programa ao ar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o esporte. Tá certo? Agradeço a presença de todos e até o próximo programa.